Vamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, o vídeo da lição 10 da Escola Bíblica Dominical. A última defesa de Jó. A nossa lição, ela está, a sua leitura bíblica é em Jó, capítulo 29, do 1 ao 5, capítulo 30, do 1 ao 5, e capítulo 31, do 1 ao 5. O objetivo geral da lição: mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos: mostrar que Jó lembra os tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. Elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Nossa lição está dividida em três pontos. Com o primeiro ponto, Jó relembra seu passado de glória, com 3 subpontos: prosperidade material e espiritual, primeiro subponto. O segundo, reconhecimento social. O terceiro, uma ponderação importante. O segundo ponto, Jó lamenta seu estado presente, desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas, abatimento físico e emocional. O terceiro, Deus teria abandonado Jó. O terceiro ponto, com 3 subpontos, o futuro em aberto de Jó. O primeiro subponto, Jó em defesa de sua ética sexual. O segundo, Jó em defesa de sua ética social. Jó busca a resposta de Deus. O terceiro subponto e a conclusão. A nossa leitura bíblica em classe: Jó, capítulo 29, do 1 a 5, e Jó 30, do 1 a 5, e 31, do 1 a 5, que diz assim: Jó 29, capítulo 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Jó capítulo 30, do 1 a 5. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de quem também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles, contra um ladrão. Jó 31, do 1 a 5. Fiz concerto com os meus olhos, como pus os fixaria numa virgem, porque qual seria a parte de Deus, vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Aí no versículo 5, até o versículo 5 ele diz: se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano. Na nosso texto áureo ele vai dizer assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó capítulo 31, versículo 4. A nossa verdade prática ela diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Amém? Queremos também agradecer a você que tem visualizado o canal, você que está inscrito, continue aí curtindo, comentando, para você nos ajudar e que o canal possa crescer cada vez mais. Estamos gratos a você que tem nos visualizado. Agradecemos a Deus por tudo. A lição de hoje vai falar a última defesa de Jó. Nós sabemos que Jó está passando aí por uma grande dificuldade e agora ele vai fazer a sua última defesa, né? A última defesa dele. A última defesa de Jó. Na nossa introdução, a lição diz assim:
O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31 e 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Jó 31, 29 ao 31. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Veja que antes ele era próspero, né? Vivia uma vida boa, mas agora está numa vida totalmente diferente, passando por vergonha e por escárnio. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim, e portanto ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Veja que ele não quer que as coisas terminem do jeito que elas estão, então ele quer se apresentar a Deus para defender a sua causa. Aí no primeiro capítulo ele vai dizer assim, primeiro ponto vai dizer: Jó relembra seu passado de glória, prosperidade material e espiritual. Jó capítulo 29, do 1 a 11. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Jó 29, versículo 2, versículo 4. Veja que a primeira coisa que ele se lembrou foi a comunhão que ele tinha com Deus, que todos nós devemos ter essa comunhão com Deus. Estar sempre na presença do Senhor. Era uma lembrança de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia. Jó 29, 2. Suas bênçãos sobre ele e sua família. Jó 29, versículo 3. Sua orientação em meio às dificuldades. Jó 29, 3. E a presença real de Deus na vida dele. Jó 29, versículo 5. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Observe que Deus orientava ele, Deus abençoou ele e a sua família, tudo isso Deus fazia, né? Aí por isso que ele diz: Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Ele tinha sido um homem grandemente abençoado por Deus, por bem material, pela família, por tudo. E agora está passando por essa dificuldade. E ele está lembrando todo esse passado que ele viveu, em contraste ao que ele está vivendo agora. E no segundo subponto ele vai dizer assim: reconhecimento social. Jó capítulo 29, do 14 ao 25. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua sociedade. Lembre-se que ele era um juiz na sociedade dele. As causas vinham para ele e ele julgava. Jó 29, 7. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientados. 29, 8. Conselheiro, ele era conselheiro, aconselhava as pessoas, tanto os jovens como os velhos, vinham pedir seus conselhos. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Veja que tudo isso Jó fazia. Ajudava as pessoas e orientava elas a respeito de muitas coisas. Jó capítulo 29, versículo 14 ao 20 e Jó versículo 21 ao 25. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Jó 29, 17. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Jó 29, 14. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Tá vendo? Ele dava apoio social a todos que lhe procuravam, orientação. Se estivesse faltando alguma coisa, ele também dava, né? Ele era como os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. Jó 29, capítulo 29, versículo 15 e 16. Está vendo que ele se preocupava com todos. Ele não se preocupava só com a sua família. Ele não se preocupava só porque ele era um homem rico, preocupando só com a vida dele, mas ele se preocupava com aqueles que estavam próximos à sua volta. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filho. Jó 29, 18. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Observou? O camarada tinha tudo, de repente perdeu tudo, e estava ali somente nas cinzas, cheio de chaga e com caco de telha para se coçar. Veja como a sua vida mudou. Ele não esperava que a sua vida viesse isso acontecer. Mas isso aí pode acontecer na vida de todos nós. Tá numa hora, tá bem, e daqui a pouco tudo ir por água abaixo. Mas a gente sabe que ali foi um propósito de Deus na vida de Jó. Um exemplo para nós, que a gente pode ter tudo agora e amanhã pode não ter nada. Uma ponderação importante: não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra,
conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. Tá vendo? Não transformar isso, né, de justiça social afirmada em valores materiais contrários aos defendidos na Escritura. Né? Não é porque ele era daquela forma que a gente vai tornar isso aí, né, nenhuma teoria moderna de justiça social. Né? De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Ele não era um socialista nos termos da atual modernidade hoje. Isso seria forçar o texto e além do que está escrito, e sobrepor o pensamento bíblico político na Bíblia. Tá vendo? Não podemos fazer isso, tornar isso, né, como uma teoria moderna da justiça social firmada em valores. O segundo ponto, ele vai dizer assim: Jó lamenta seu estado presente, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Jó capítulo 30, do 1 ao 23. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima. Provérbio 29 e Provérbio capítulo 20, versículo 29. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Jó capítulo 30, versículo 1. Está vendo? Ele era rico. Veja que Jó era um homem rico e respeitado por todos, até pelo jovem e os mais velhos. Mas agora, como a sua condição social mudou, ninguém respeita mais ele. Aí ele diz assim: de homem respeitado ele passou a ser visto como uma escória social. Jó capítulo 30, versículo 1 a 8. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço, né? Porque ele vivia uma grande prosperidade. E de uma hora para outra tudo desabou. E agora nem respeitado ele era mais, por conta que não era mais um homem rico e próspero. Veja como são as pessoas, né? O camarada está lá no alto, aí quando ele desce, ninguém nem quer saber mais dele, nem quer respeitar. Aí no segundo ponto diz assim: o abatimento físico e emocional. Jó capítulo 30, versículos 16 ao 31. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Porque ele vivia bem, de repente perde tudo, perde família, perde casa, perde todos os seus bens. E é natural que o camarada entre numa depressão, fique abatido, triste, porque ele sai de uma condição de rico e vai para uma condição miserável. Por isso que ele estava dessa forma, né? Com abatimento, um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Como o salmista Jó lamenta suas dores, Salmo 42 e o 4. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento, Jó capítulo 30, verso 18. Nesse sentido, no versículo 18 aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imaginava que Deus está por trás de todo esse sofrimento, Jó 30, verso 19. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Veja como estava a situação dele, Jó capítulo 3, versículo 21 e 22. A situação dele era tão drástica que ele se achava como um animal sendo caçado. Jó capítulo 3, versículo. Por isso que o desespero dele era tanto, porque ele tinha tudo, de repente não tinha nada, estava ali naquela situação, se achando como se fosse um animal, né? Porque muita gente, quando tem muito dinheiro, né, perde tudo, se desespera. E ele, como um homem, como um ser humano, também não era de se esperar que não acontecesse isso, né? Isso acontece com todo mundo, mas ele deixa bem claro aí que, né, ele sabia que o quê? E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Deus se sente caçado como um animal selvagem atormentado por furacão. Veja como estava a situação dele, tão desesperadora.
E no ponto 3 do segundo ponto, ele vai dizer assim: Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Jó capítulo 30, versículo 16 ao 31. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Jó capítulo 30, versículo 24 ao 31. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Jó capítulo 30, versículo 25. Olha, por mais que a gente ajude as pessoas, muitas vezes as pessoas vão ser ingratas. E a pior coisa do mundo é a ingratidão. Mas isso acontece com todo mundo. Por mais que a gente ajude, muitas vezes a pessoa chega a um certo patamar, ele não se lembra de quem ajudou ele. Isso é normal. Por isso que Jó estava aí também, né, triste por conta disso. Mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado, em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Jó capítulo 30, versículo 26. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. É isso que nós devemos fazer. Entregar tudo a Deus. Não se preocupar porque ajudou alguém e alguém não está retribuindo aquela ajuda. Mas entregue tudo a Deus, que Ele sabe trabalhar. E no terceiro ponto, o futuro em aberto de Jó. Primeiro subponto, Jó em defesa de sua ética sexual. Capítulo 30, versículo 1 a 4. Seus amigos lhe silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. Que no versículo 28 de Mateus capítulo 5 vai dizer que se nós olharmos para uma mulher com um olhar impuro, estamos pecando. E Jó fez uma aliança com os olhos, para quando olhasse para uma mulher, não sentisse desejos impuros. E é isso que deve ser feito para todos nós. Tomar o exemplo de Jó e não olhar para as mulheres com desejo impuro. No segundo subponto faz Jó em defesa de sua ética social. Observe que no primeiro subponto ele fez uma defesa da sua ética sexual. Quer dizer o quê? Que ele não se desviou dos preceitos divinos. Não deixou sua mulher por outras mulheres e nem olhou para a mulher com desejos carnais. E agora ele passa a fazer a defesa da sua ética social. Jó capítulo 31, versículo 16 ao 23. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir sempre por princípio de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo de sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhes suas queixas. Tá vendo? Mesmo ele sempre se preocupou com os órfãos e com a viúva, e mesmo os escravos dele tinham liberdade para chegar até ele, para relatar algum problema ou alguma dificuldade. Ele não se achava o maioral de tudo. Ele tratava todo mundo da mesma forma. Né? O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Jó capítulo 31, do 13 ao 23. Lembremos da verdadeira religião, como também Tiago afirmou, visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. Né? Ajudar aqueles mais necessitados, e é isso que Jó fazia. Jó busca a resposta de Deus. Jó 31, versículo 35 e 37, ao 37. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: a quem me dera um que me ouvisse. Verso 35. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente. Mas seu olhar está no futuro. Ele quer
se apresentar diante de Deus, porque está consciente de sua inocência. Quando o coração está puro, ele não se abstém de querer estar na presença de Deus. E Jó tinha um coração puro, limpo. Ele era um homem que se desviava do mal e só fazia as coisas boas. Por isso que ele estava aí querendo se apresentar a Deus, porque ele sabia que não tinha feito nada. Estava completamente inocente. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Jó 31 e versículo 37. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 33. É Deus, é Jesus quem nos justifica. E na conclusão ele diz assim: nesta lição vimos que Jó se lembrou de seu passado, abençoado, de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de quem é um homem injustiçado e inocente. Está vendo? Ele tinha plena certeza que não tinha feito nada. Ele tinha plena certeza que ia ser inocentado, que tinha sido um homem injustiçado e inocente, porque ele não tinha cometido nada. Então, se você não fez nada, sabe que está íntimo na presença de Deus, não se preocupe, porque Deus vai agir por você, né, no momento certo. E Jó sabia disso. Ele disse que mesmo queria se apresentar na presença de Deus, porque sabia que não tinha feito nada. E ele sabia que era um homem inocente, que ele agia, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal, né? E que nós possamos agir dessa mesma forma, nos desviar do mal, né, e temer sempre a Deus. Que Deus abençoe você, que você possa aí ver este vídeo, comentar, curtir, para nos ajudar. E continue aí nos ajudando, para que nós possamos fazer com que o canal cresça cada vez mais, né? Lembrando que a Escola Dominical é o maior seminário teológico do mundo e que todo crente deve participar, porque ali é a melhor escola onde nós vamos aprender cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.